doutora é uma grande pessoa e a gente só tem a te agradecer. Pode falar, então. Bom, então vamos começar hoje a aula de neuroimagem nas ataxias, né, com o Dr. José Luiz Pedroso. O Dr. José Luiz é professor afiliado do Departamento de Neurologia da Unifesp, além de médico assistente, pesquisador e vice-coordenador do setor de Neurologia Geral e Ataxias, também da Unifesp, é responsável pela interconsulta lá da Neurologia no Hospital São Paulo, além de diversas outras titulações. Muito obrigado, doutor José Luiz. Qualquer coisa, estamos aí. Só falar. Obrigado, pessoal. Primeiramente, né, eu é que tenho que agradecer a parceria com vocês. Eu acho que a gente até, de certa maneira, um pouco a estreitar esses laços, né, e a quantidade de pessoas extremamente capacitadas aí no setor da radiologia, da neuroradiologia da escola, nos faz ter um grande interesse aí em aprender com vocês, tá bom? Não só no ambulatório, o Stênio, né, tem acompanhado o ambulatório conosco, tem sido muito proveitoso e nos trazido uma grande ajuda. O Danilo, a Camila e os colegas, né, os residentes, têm passado na interconsulta. Os grupos, os casos que a gente manda por mensagem, e-mail e as reuniões também. Então, quem tem que agradecer aqui somos nós, tá bom? Muito obrigado a todos. E o tema que eu vou abordar, então, é sobre uma abordagem mais prática de neuroimagem nas ataxias. É óbvio que eu vou mostrar alguns casos mais complexos, incomuns, mas a ideia é que a gente tenha uma abordagem mais prática para o dia a dia, principalmente do pedido médico, que chega de um neurologista para um laudo de uma ressonância de crânio, por exemplo. Então, essa é a ideia, é discutir esses aspectos mais práticos do dia a dia. Não tem nenhum conflito de interesses. Esse é um roteiro da apresentação que eu elaborei, vou fazer uma breve introdução sobre ataxias, que eu acho importante esse conhecimento, incluindo a classificação, e falar sobre os desafios, né, porque que nem sempre a imagem ela define o diagnóstico num quadro de ataxia, mas o contrário também pode acontecer, com os achados específicos. Vou falar sobre imagem nas SCAS, imagens em ataxias hereditárias com achados específicos, ataxia sem atrofia do cerebelo, que esse é outro problema, né? Muitas vezes, quando se pede um exame, a primeira ideia do radiologista, nem sempre, pode ser ir direto no cerebelo para ver se tem atrofia. Lembrar que a forma mais comum de ataxia hereditária no mundo, que é a ataxia de Friedreich, não tem atrofia cerebelar. Vou falar sobre imagem e ataxias esporádicas, quadros de ataxia pura do cerebelo, que envolvem vários diagnósticos diferenciais. Vou falar sobre hipoplasia cerebelar e ataxias congênitas e falar sobre um resumo prático dessas questões e as conclusões. Eu vou evitar falar sobre novos métodos, né? Então, a ideia para essa aula, né, de abordagem mais sobre exames rotineiros, né, que são empregados no diagnóstico. Então, não vou abordar sobre técnicas, estudos funcionais, não vou abordar essa questão. Tá gravando, né, Danilo? Tá sim. Pode gravar, viu? Não sem problemas. Não tenho. Os vídeos que eu tenho aqui são autorizados. Tranquilo. Então, eu começo a falar sobre ataxia. Esse é um slide que eu uso quase em todas as minhas aulas e às vezes eu penso uma forma de mudar esse slide, acabo sempre voltando nele. O termo ataxia, né, é um termo que já denota um quadro complexo. Se você pegar um paciente que tem alteração cognitiva, incluir o termo ataxia, ou parkinsonismo, incluir o termo ataxia, sempre você vai tornar o diagnóstico muito mais complexo. Então, o termo ataxia, por si só, ele já denota que é uma situação incomum. São raras as apresentações, as causas de ataxias, em geral, são doenças raras,
E se a gente for elaborar, nós sabemos que são diagnósticos complexos, em que a gente precisa do quadro clínico, de genética e também da imagem, para que a gente tenha uma definição dessa complexidade, né, que era um quebra-cabeça extremamente, quase impossível, né, extremamente complexo, e transformar nessa imagem bem definida. Então, existem mais de 500 ataxias nas suas mais variadas etiologias genéticas ou não, e essa é a classificação correta. Muitos livros classificam até de maneira que eu tenho uma certa crítica, incluindo as ataxias episódicas junto com as dominantes, né, com as SCAs. Isso é um erro. Essa é a classificação correta, são 7 subtipos. Então, é importante que o radiologista saiba que existem formas dominantes, as SCAs, formas recessivas, principalmente em pacientes mais jovens ou crianças, as formas esporádicas. Quando eu falo esporádica, significa que história familiar, e a gente divide as esporádicas em formas adquiridas ou neurodegenerativas. Existem as formas congênitas, que são talvez as formas mais complexas que a gente tenha, né? A imagem, eu acredito que seja o grupo de doenças em que a imagem mais ajuda, é exatamente nas congênitas. São ataxias que já se apresentam no primeiro ano de vida, com atraso de desenvolvimento. Muitas vezes esses pacientes são confundidos como paralisia cerebral. As ataxias, eu vou citar a mais comum, que vocês já devem conhecer, ligadas ao X. Também existe uma representante clássica aqui, que é a ataxia com tremor relacionada à pré-mutação do X frágil, e as ataxias episódicas. Eu vou focar naquelas em que a imagem tem uma importância maior, né? E quando nós falamos sobre imagem para o diagnóstico etiológico das ataxias, nós temos 4 problemas para o nosso grupo responder, né? Tanto o neurologista clínico quanto o radiologista. O primeiro deles é que a ataxia não é sinônimo de alteração cerebelar. Então, nem sempre uma ataxia, ela é uma ataxia cerebelar, né? Nós temos que ter os outros sinais cerebelares, como, por exemplo, dismetria, a fala escandida, alteração da motricidade ocular. Nós temos outras ataxias, como, por exemplo, a ataxia sensitiva por envolvimento da medula ou por uma polineuropatia. Nós podemos ter uma ataxia talâmica por exemplo, um AVC talâmico, e existe até a ataxia frontal, que se confunde aí com quadros de apraxia motora. Então, cuidado com essa primeira definição, e isso já de cara, já nos remete à segunda questão. Nem toda ataxia cursa com atrofia do cerebelo. Então, além de ataxia não ser sinônimo de degeneração cerebelar, de alteração cerebelar, nem toda ataxia cursa com atrofia do cerebelo. A ataxia mais comum do mundo, hereditária, é a ataxia de Friedreich, e o cerebelo é normal. Então, cuidado com essa visão de que num laudo de ressonância para um paciente que é com ataxia, a ausência de atrofia cerebelar deve nos remeter a outros diagnósticos. Não, existem algumas formas sem atrofia. Muitas ataxias têm achados semelhantes. Esse é um outro problema, porque apesar do nosso extenso estudo diário, né, você pode ir lá ler os capítulos de ataxia, não adianta. Algumas formas possuem apenas atrofia do cerebelo ou atrofia pontocerebelar. E pela imagem vai ser impossível você definir a etiologia, mas você pode sugerir um grupo de doenças, ou excluir, por exemplo, se você tem atrofia cerebelar muito marcada, é muito improvável que esse paciente tenha ataxia de Friedreich. E esse último ponto, né, que é a quantidade de doenças, todas elas são raras, algumas muito raras e muito incomuns. Formas diferentes de ataxias podem cursar com ataxia. Então, quando nós falamos sobre diagnóstico para as ataxias, nós temos 4 pilares. Nós, neurologistas, com o quadro clínico e definindo o fenótipo, os biomarcadores, né? Quando eu falo biomarcadores, são exames de sangue que podem sugerir o diagnóstico. Vou dar um exemplo disso. É a dosagem, por exemplo, de vitamina E na ataxia por deficiência de vitamina E,
ou a alfa-fetoproteína na ataxia telangiectasia. A imagem, né, que nós vamos comentar na aula, e a genética. É impossível hoje você estudar ataxia, principalmente as formas hereditárias, sem ter estudo genético. E, felizmente, esse tem sido, apesar do ano catastrófico em vários aspectos, né, para a saúde, né, para o nosso setor especificamente, foi um ano muito positivo. Com os projetos de genética, a gente consegue fazer exoma no nosso ambulatório. Então, isso foi um marco para a nossa investigação desses casos. E a minha pergunta para vocês é, dos 4, qual é o mais importante? É a imagem, lógico. Viu, Danilo? Que fita que está gravado, né? Gravados, é. Então, tá bom. Na aula para os clínicos, a gente consegue editar, hein? Quando eu dou aula para o geneticista, eu circulo a genética. Aula para o clínico. Bem, então, falando especificamente sobre um grupo de doenças aqui, que eu acho que, pela frequência que a gente tem visto, né, como vocês já devem ter ouvido falar sobre as SCAs, nós temos 48 subtipos de SCAs. Muitas delas são incomuns, mas as mais comuns aqui no nosso grupo são a SCA 1, 2, 3, 6, 7 e 10. Elas são causadas por expansão de trinucleotídeo, e o achado mais comum, a praticamente todas elas, é a atrofia cerebelar ou olivoponto cerebelar. E quanto maior o tempo de doença, maior o grau de atrofia. Às vezes a gente não tem essa percepção quando está investigando o caso. Esse caso, por exemplo, é uma atrofia pontocerebelar. A gente percebe uma atrofia, né, do cerebelo, né? O quarto ventrículo já é mais alargado, aqui o pedúnculo cerebelar médio já é um pouco atrofiado, a cisterna pré-pontina já está mais pronunciada, então a atrofia pontocerebelar, não é uma atrofia cerebelar pura. E para nós isso é muito importante. Então, se o radiologista puder definir se é uma atrofia pura do cerebelo ou pontocerebelar, ele não precisa me dar o diagnóstico etiológico, porque isso vai ser impossível. Mas é importante sabermos, nesse caso, por exemplo, era uma atrofia pontocerebelar, um paciente com SCA3. Essa era uma atrofia cerebelar pura num paciente que tinha uma história familiar, e era um SCA6. Então, eu tenho alguns dados interessantes aqui. Em geral, as SCAs cursam com atrofia pura. Salvo algumas exceções, né, são doenças com degeneração mais difusa do sistema nervoso, mas a SCA6, especificamente, ela costuma ter uma atrofia mais predominante do cerebelo, e ela costuma ser mais leve. Você percebe que não tem uma atrofia tão pronunciada. É lógico que isso não é um critério, eu só estou mostrando um exemplo para vocês aqui, né? E de tudo que eu falei nesse momento desse slide, é importante nós termos a seguinte consciência. Hoje o acesso ao neurologista ficou mais fácil. Muitos pacientes já procuram um neurologista no primeiro ano, no segundo ano da doença. Inclusive, a imagem pode ser absolutamente normal, sem nenhum grau de atrofia. Ao passo que, se a gente repetir esse exame dentro de 2, 3 anos, nós já veremos algum grau mais avançado de atrofia. Então, a atrofia do cerebelo, ou atrofia pontocerebelar, nessas doenças, elas são dinâmicas. Elas podem evoluir com o tempo, mostrando a importância de um exame seriado, né, caso ainda não haja uma definição diagnóstica. Isso aqui é para mostrar, né, isso é um trabalho feito com um paciente com SCA3, mostrando aqui um caso, um paciente normal, né, o paciente fez uma necrópsia, não tinha doença neurológica, e aqui um paciente com doença de Machado-Joseph ou SCA3, mostrando uma atrofia tanto do tronco cerebral quanto do cerebelo, né, uma atrofia pontocerebelar, como eu mostrei no slide anterior. É lógico que se a gente for pegar alguns casos, você pode ter alterações específicas aqui, né, achados adicionais, né? Alguém gostaria de comentar? Não sei, Danilo, se você quer fazer uma forma mais interativa para o pessoal talvez opinar. Zé, a gente já tentou fazer algumas interativas, só que acho que a turma não Fica com fica um vergonha, pouco né? envergonhada, sabe?
Tudo tranquilo. Mas se alguém vamos quiser seguindo. colocar no chat Se aqui... alguém quiser comentar, fica à vontade, abre o microfone, né? Essa é uma imagem relativamente simples, né? Uma imagem que é mais corriqueira de vocês, talvez uma das causas mais comuns de ataxia. Só que essa paciente aqui, ela tinha desautonomia, ataxia, mas tinha história familiar positiva. E a doença que vocês estão pensando agora, que é a atrofia de múltiplos sistemas, né? Que causa o Hotcross-Bansang, aqui essa degeneração valeriana antero-posterior e lateral da ponte, além de um hipersinal aqui na região de pedúnculo cerebelar médio, né? Ela não é patognomônica de atrofia de múltiplos sistemas. Essa paciente tinha o SCA3, era uma doença de Machado-Joseph. Então, lembrar que isso pode acontecer, inclusive o Renato Munhoz, nosso colega, acabou de publicar um quadro igualzinho a esse nosso no SCA2. Então, se a gente for pensar nessa situação, a imagem nos direcionaria para uma MSA, mas a história familiar nos direciona para uma SCA. Então, estejam atentos a isso. Às vezes você vai laudar já direto. É um caso clássico de atrofia de múltiplos sistemas. Então, por isso que é importante no pedido médico, né, ou ter um contato com o colega que viu o caso, se havia ou não história familiar. Então, nesse caso, o grande marcador, diferenciador do caso era a história familiar. Nesse caso, a mesma coisa, né? Era uma história familiar, com uma atrofia ponto-cerebelar aqui muito marcada, mas chamava a atenção essa atrofia da medula muito importante. E dentre todas as SCAs, embora aqui com o grupo da Unicamp a gente tenha estudado isso, né? A atrofia da medula em pacientes com ataxias, né? A Friedreich é a forma mais clássica que apresenta atrofia medular. Esse paciente tinha história familiar, não era um Friedreich, era uma SCA. E a SCA que se apresenta com quadro de atrofia da medula é a SCA1. Então, lembrar desses achados, né? Essa é uma outra forma clássica das SCAs, uma ataxia familiar com calcificação de núcleos da base e de núcleos denteados. Essa é um típico, né? Nenhuma das SCAs apresenta esse tipo de calcificação. A gente não fala que isso é uma síndrome de Farr, porque o quadro era de uma ataxia mesmo, era uma SCA, né? Uma história familiar positiva, com atrofia cerebelar, embora entrasse no diferencial de um Farr. Esse é um quadro clássico de SCA20, nós não temos nenhum caso aqui, mas é um guia importante caso em algum momento vocês avaliem um paciente com uma SCA e calcificação cerebral. E essas alterações aqui na via motora, né? Aqui tem até um certo hipersinal aqui na região da via piramidal. Essa foi até parte da tese de mestrado do Bruno Shigeu, não sei se ele está por aqui, se ele tiver poderia comentar. O Bruno fez o mestrado, eu fui orientador do Bruno, e ele mostrou uma alteração aqui no DTI e na via piramidal nos pacientes com SCA3. Então, lembrar que essas alterações elas podem acontecer também nas SCAs. Bruno está por aí não, né? Pois é, tudo bem? Ô, Bruno, quer comentar o que você encontrou? Junto com a Natália. Sim, a gente encontrou alteração no trato piramidal dos pacientes com SCA3, né? A gente fez um estudo com DTI e viu que esses pacientes tinham sim, a gente já esperava isso, tendo visto que esses pacientes muito frequentemente têm sinais piramidais, né, sinais de liberação piramidal. Então, isso corroborou a clínica com os achados de imagem de DTI. Perfeito, muito bem. Só para ver, o Bruno já defendeu a tese e já publicou, né, o trabalho no Neuroradiology, foi um trabalho muito bacana. Só chamar a atenção aqui, Zé, nesse achado que você mostrou, que é interessante, que a gente não precisa de nenhuma técnica avançada para ver esse hipersinal linear, né, no globo pálido, e que nos pacientes com SCA é relativamente frequente, por volta de uns 70% dos pacientes com SCA tem esse hipersinal linear aí, ele não é totalmente específico, tem outros pacientes, mesmo pacientes normais ou com Parkinson, podem ter, mas na SCA é bem frequente esse frequente, né? Então ele é no putame, na região medial do putame, né? Entre o tálamo e o putame. Não, é globo pálido. É no globo pálido, perfeito. Isso. É aqui, né? Onde eu estou mostrando aqui, não é isso? Ó?
Isso, entre o globo pálido interno e externo. Perfeito. Muito. Você viu, nos casos que você fez, tinham esse... Tinha, eu revi todos os nossos casos que foram feitos aqui da escola, e por volta de 70% dos pacientes tinham esse Interessante, né? Muito bom, muito interessante. Bem, eu vou um pouco além, né? Vou falar um pouco sobre achados específicos em algumas formas de ataxia hereditária, né? Essa é uma imagem de 3 irmãos. O diagnóstico inicial havia sido paralisia cerebral, mas paralisia cerebral em 3 irmãos, né? Todos os 3 com ataxia associada à liberação piramidal e espasticidade. Eles também tinham PECAVO, tinham uma polineuropatia associada, e quando a gente fez esse exame de imagem, até o mérito desse diagnóstico cabe ao René, que foi da radiologia aí da Unifesp, né? O René me ligou e me disse: eu acho que pode ser uma síndrome descrita no... Não vou falar o país, não, vocês vão saber. Alguém sabe o diagnóstico aqui? Zé. Oi? Ar-Sachs? Isso, Ar-Sachs, né? O quadro clássico. Nós fizemos a primeira descrição do Ar-Sachs aqui no Brasil, naquela época, né? Faz quase 10 anos, havia descrição apenas no... e mais em 2 ou 3 países, Japão, fez essa descrição aqui, com mérito aí para o René, que observou essas estrias transversais, esse hipossinal na ponte, né? E existem outros sinais mais sutis, né? Como, por exemplo, uma atrofia predominante no verme cerebelar superior, isso aqui de fossa posterior, né? Que você vê que todas, ou um aumento dessa região aqui da cisterna posterior do cerebelo, né? Ela está mais proeminente, ou se é uma lesão cística. Uma leve atrofia de corpo caloso, vocês podem perceber, aqui não dá para ver, eles costumam apresentar uma hipertrofia do pedúnculo cerebelar médio e até uma suave atrofia também da região parietal. São achados muito sugestivos aqui de Ar-Sachs, né? Então nós confirmamos esse diagnóstico. São achados muito específicos, né? Esse é um caso também relativamente, acho que fácil pela imagem, né? Não é um diagnóstico tão comum. Essa paciente apresentava uma ataxia de início precoce associada à epilepsia, e a gente via essa alteração de sinal aqui no T2, principalmente na região do núcleo denteado, né, bem marcada, e até uma certa alteração de substância branca cerebelar também nessa sequência FLAIR, e uma leve alteração de substância branca. A paciente tinha também um histórico de catarata, era catarata, epilepsia, ataxia, e alguém gostaria de sugerir um diagnóstico? Xantomatose. Isso mesmo, xantoma está aqui, bem documentado, né? Então, essa é uma outra forma de ataxia que tem achado específico, né? Esse é um caso até mais relativamente fácil também para o radiologista. São duas irmãs que começaram aí com 7 anos de idade, os pais eram consanguíneos, começaram com uma ataxia, com uma piora progressiva, alteração cognitiva e um fenômeno também de uma leve coreia. O quadro mais importante era a ataxia, associado também a uma neuropatia. Alguém poderia, assim, falar o gene pela imagem? Alguém gostaria de falar? Bem, entra aqui no grupo. Zé, eu acho que o pessoal está colocando no chat aqui, ó. É que eu não estou conseguindo ver aqui. Deixa eu tirar um pouco. Eu não vou conseguir ver o chat, Danilo. Oi? Eu não vou conseguir ver o chat porque eu estou com a tela cheia, né? Aí eu não consigo ver. Entendeu? Tranquilo, Zé. De PECAM, hein, Zé? Por que não deve ser um PECAM? Por que não é um PECAM? Pela ataxia também, né? Não é um sintoma. Porque não tem a necrose central, né? Não é um olho de Isso aqui é só um hipossinal, um acúmulo de ferro no globo pálido, né? Então não é o aspecto clássico do PECAM. Zé, e tem aquele, me chamou a atenção na ataxia do Bruno lá, que ele tinha comentado, que tem um hipersinal na lâmina medular medial aqui também, né?
entre o pálido interno e externo? Eu não sei, vamos voltar lá para ver. Não, no trabalho do Bruno aqui, seria sim. na SK3 que você tinha comentado, seria Certo. no mesmo local que fica aqui, ou essa aqui é uma... Esse caso aqui não é do nosso trabalho, não. Não, Não é sim, do Zé. Bruno. Eu entendi o que você quis dizer, Danilo. Acho que nesse caso de depósito de ferro, parece ter um hipersinalzinho, né? Entendi. Linear. Entre o... Isso, entre Aqui, assim? entre Talvez aqui. o pálido interno e externo, né? Perfeito. Meu questionamento Realmente. se é um hipersinal ou se é uma relativa preservação da lâmina interna e do globo pálido Perfeito, que entendi. não tem depósito de ferro, né? Perfeitamente. Esse caso aqui, em especial, é um PLA2G6, né? É o chamado PLAN, né? Que é uma mutação nesse gene do PLA2G6, é uma antiga forma que eles chamavam de CARAC. Então, dentro das NBIAs, algumas cursam com ataxia, principalmente essa forma. Então, ataxia de início precoce, né, com atrofia cerebelar associada a acúmulo cerebral de ferro, nós temos que lembrar de PLA2G6. A diferença na imagem, né, para o PICAN que foi comentado, é a ausência desse hipersinal central, caracterizando um quadro de necrose, que seria o sinal do olho de tigre. Então, aqui é apenas um hipossinal. Então, essa é a imagem típica. Esse outro caso, né, indo para um grupo aqui de pacientes que apresentam ataxia sem atrofia do cerebelo. Esse paciente tem 18 anos e começou com 14, com uma ataxia progressiva associada a polineuropatia, pé cavo e escoliose. Esse é um exemplo clássico de que vocês devem laudar com mais frequência. É um quadro típico de ataxia de Friedreich. Não tem atrofia do cerebelo, mas você já vê aqui com 4 anos de evolução que já há uma certa, né, atrofia, um afilamento aqui medular. Então, esse é o aspecto clássico de imagem da ataxia de Friedreich. Em fases avançadas ou formas tardias de Friedreich, você até pode ter atrofia mínima ou leve do cerebelo, mas isso não é o mais comum. Essa é uma tabela muito legal aqui, né, do livro do artigo do professor Brent Fogel, aqui de 2007. Ele caracteriza as subformas de ataxia recessiva de acordo com atrofia cerebelar ou não. Então, aqui ele coloca as síndromes de Friedreich-like, são aquelas que não têm atrofia cerebelar. Então, essas 4, ataxia de Friedreich, ataxia com deficiência de vitamina E, a beta-lipoproteinemia, doenças de Hevson não cursam com atrofia do cerebelo. Aquelas outras que parecem Friedreich, mas têm atrofia do cerebelo, e as formas de início mais precoce. Todas essas outras formas apresentam atrofia cerebelar. Então, é uma tabela interessante, eu vou voltar a ela no final. Falando um pouco sobre esporádico, ataxias de início mais tardio, sem histórico familiar, essa talvez seja a forma mais clássica, um caso mais fácil, né? Por ser menos raro. Nós temos aqui uma atrofia ólivo-ponto-cerebelar marcada, com hipersinal de pedúnculo cerebelar, mais esse hot cross-Bansign. Lembrar que nas fases iniciais, primeiro, segundo ano de doença, você pode não ter esses sinais clássicos. Esse é um outro caso interessante, né, do nosso setor, de um paciente que começou com uma ataxia tardia também, com 1 ano de evolução, e o que chamava atenção era uma atrofia predominante no verme superior. Aqui o verme atrofiado e aqui a região mais inferior, né, ou posterior, lobo posterior, sem sinais de atrofia. Esse paciente tinha uma ingesta etílica muito alta, a suspeita era de uma degeneração cerebelar alcoólica, que cursa exatamente com esse aspecto, que é uma atrofia predominante em verme superior. Tanto é que eles costumam ter uma ataxia predominantemente em membros inferiores, né? O cerebelo é um homúnculo invertido. A região mais superior, que é o verme superior, costuma estar relacionada aos membros inferiores, ao passo que as partes mais inferiores do cerebelo aos membros superiores. Esse vídeo está publicado, tá? Então não tem problema eu mostrar aqui.
é um paciente que apresentava, além de uma ataxia moderada, um tremor muito incapacitante, principalmente à esquerda, né? Então, era ataxia. Vamos ver se tem a marcha dele aqui. Tem a marcha, né? Atáxico, né? Mas o que chamava atenção era o tremor. E essas alterações, alguém gostaria de comentar? Tremor, ataxia do X frágil. Isso, muito bem. O aspecto clássico é esse hipersinal bilateral aqui em pedúnculo cerebelar médio. Esses pacientes também podem apresentar alteração de substância branca e uma atrofia cerebral global, né? Esse é um quadro clássico aqui de tremor e ataxia relacionada à pré-mutação do X frágil. É uma situação, né, descrita em pacientes do sexo masculino, mas lembrar que mulheres também podem se apresentar em fases tardias. A clínica acaba sendo, a clínica mais típica é uma falência ovariana precoce, com quadro neurológico associado, e elas não costumam apresentar esse hipersinal, mas apresentam alteração de substância branca e atrofia cerebral global. Esse é um paciente que foi visto na interconsulta, eu acho que há 14 anos, Danilo, ó, só para você ver que tem uma história aí, hein? Então, 14 anos, uma ataxia com 3 anos de evolução. Qual era o outro? A pergunta não é nem qual é o diagnóstico, vocês já sabem. Isso aqui para o radiologista é... A pergunta é qual era o outro sintoma e qual é a etiologia. Surdez, né? Perfeito. Surdez e etiologia? Provavelmente fez alguma fístula, alguma coisa aqui, porque é um pós-operatório de uma hérnia cervical traumática, tá? Ele teve um acidente, fez um procedimento cirúrgico amplo aqui na coluna cervical, e depois desse procedimento é que ele começou o quadro aí, motor com uma ataxia progressiva associada à surdez, é uma siderose superficial. Foi feita até angiografia para a gente ver se tinha alguma malformação, angiografia de medula cerebral, e não achamos nada. Esse caso é um caso mais fácil, né? Nós tivemos, acho que uns 5 casos esse ano de ataxia subaguda ou progressiva mesmo, em que foi suspeita aí a etiologia genética ou degenerativa, e que na verdade era uma malformação de Chiari. É importante tomarmos cuidado, porque às vezes a imagem pode ser mais simples do que a gente pensa, né? Então, aqui um paciente nosso que apresentava um quadro de uma ataxia aí de 2, 3 anos de evolução, parecia uma evolução progressiva, e era um Chiari. E esse caso é diferente. Esse aqui era uma senhora de 60 e poucos anos que apresentou uma ataxia aguda. Em um mês ela estava na cadeira de rodas. Evolução rápida. Não tinha atrofia do cerebelo, mas tinha esse hipersinal predominante aqui em verme superior. Era ataxia pura, não tinha mais nada. Só ataxia. A questão é que ela tinha um câncer de mama metastático. Então esse caso era um quadro de uma ataxia, uma degeneração cerebelar paraneoplásica. Dessas formas, no início, né, nos primeiros meses, em geral, você não tem atrofia do cerebelo, existem relatos de alteração de sinal no cerebelo, e nas fases tardias, a presença, aí sim, de atrofia cerebelar. E esse diagnóstico, alguém gostaria de arriscar? Todos esses casos aqui, acho que, exceto um, eram crianças aí com início entre 7 e 8 anos, com uma ataxia progressiva. Inclusive, tem a participação de vocês, eu acho que nesse trabalho aí. Alguns de vocês, não sei se eu acho que é o Vitor Hugo. O que chama atenção, né, é um hipersinal que pega a substância branca cerebelar de forma irregular, não é apenas núcleo denteado, né? Ela é bilateral, porém irregular, mas também pega a região aqui da ponte, região posterior da ponte, e de forma muito irregular, às vezes até fazendo um aspecto nodular, né, aqui captante, né? Alguém tem um palpite aqui para esse Osteostose? Osteostose, é. Perfeito, espetacular. E nesse contexto, nós até fizemos essa descrição, né, criamos aí o termo osteostose cerebelar, publicamos isso aqui, esses 4 casos no Neurology,
embora já fosse conhecido, né, é importante porque muitos casos eram investigados como algo hereditário ou doença genética, embora a estiocitose possa ser relacionada à mutação do gene BRAF, né, muitas são formas autoimunes ou inflamatórias. Então, essa é uma imagem clássica de estiocitose, tem poucos diferenciais, eu acho que assim, o aspecto é diferente, doença mitocondrial, o diagnóstico diferencial é muito restrito, né, talvez para causas autoimunes inflamatórias. Esse é um paciente que apresentava um quadro aí motor, né, de ataxia de início tardio e tal, também acho que um caso vai ser fácil para vocês. Chamava atenção aqui um tremor palatal, né, esse termo mioclonia palatal tem sido evitado, o correto é tremor, e essas alterações aqui, uma leve atrofia do cerebelo, mas chamava atenção mesmo a atrofia medular, e esse hipersinal no bulbo associado a uma atrofia do bulbo aqui também. Qual o diagnóstico? Alexander, né? Muito bem, essa é a doença de Alexander do adulto. Esse é um caso que era semelhante, por apresentar aqui um tremor palatal, né? Só que a imagem era diferente, e o quadro era muito mais leve, né? Quadro muito mais leve. Esse paciente tinha, então, esse hipersinal na região dos núcleos olivares inferiores aqui, né, da região do bulbo. Talvez houvesse uma leve atrofia do cerebelo aqui, e esse hipersinal com hipertrofia, né, dos núcleos olivares inferiores. Olha que interessante essa imagem, né? Um quadro clássico aqui de um PAPT, né, um Progressive Ataxia com tremor palatal. E agora também é um caso relativamente comum, né, do dia a dia aí de vocês, para quem faz medicina interna, hospitalar, lauda casos neurológicos internados, né? Esse paciente apresentava uma ataxia subaguda, a primeira imagem era normal, mas aí com a evolução, né, as imagens subsequentes, mostrando o hipersinal aqui do estriado, todo estriado, né, e um hipersinal aqui difuso na região, na difusão também, um quadro confirmado de uma doença priônica, era um Creutzfeldt-Jakob, e a questão interessante era a ataxia no início do quadro. Hoje nós discutimos isso na reunião, que muitas vezes para doença priônica a imagem tem que ser evolutiva. Nas fases iniciais, primeiras semanas, primeiro mês, você pode ter uma imagem relativamente normal, e a imagem clássica pode demorar algumas semanas ou meses a aparecer. Aí entra algum problema, né? Eu mostrei para vocês alguns casos clássicos de alterações específicas, mas você precisa se lembrar que muitas vezes a única coisa que você vai ver, ó, 6 doentes, todos têm o mesmo achado. Atrofia pura do cerebelo, não tem atrofia de tronco, não tem atrofia da ponte, é atrofia pura do cerebelo. Então, qual a causa? Não sei, X. Posso colocar aqui umas dezenas, talvez uma centena de casos, né, de causas, de etiologias para uma atrofia pura do cerebelo. Todos eles tinham um quadro de início próximo aí aos 30 anos de idade e ataxia pura. Nesse caso, infelizmente, o radiologista ele tem certas limitações para bater o martelo ou para sugerir um diagnóstico específico pela imagem. Mas já é muito válido se ele disser assim para mim. É uma atrofia pura do cerebelo. Já limita nossos diagnósticos aqui, e esse caso, né, eu colocaria essas principais, né, mas esses casos aqui, esses 6 pacientes eram portadores dessa mutação relacionada ao gene do CIN1. Então, uma ataxia pura com atrofia cerebelar pura e reflexos mantidos. Então, fica essa dica. Vocês, às vezes, podem se sentir, né, meio frustrados de não conseguir um diagnóstico específico pela imagem, mas é importante saber que é uma atrofia pura do cerebelo. Bem, aqui alguns casos típicos, né? Eu acho que eu vou até passar para outra imagem. Peraí. Assim. Bem, aqui são 5 casos, todos eles de ataxias congênitas. Alguém gostaria de comentar, um por um? Falar o diagnóstico primeiro? Dente molar, Joubert. Esse é um Joubert, né? Um diagnóstico relativamente simples pela imagem, né? Esse alongamento aqui do pedúnculo cerebelar,
e aí em direção posterior, né? Então, esse é o pedúnculo cerebelar superior ou inferior? Superior. Superior. Então, muito bem, sinal do dente molar. Segundo caso, Parece um Dandy Walker. isso é uma malformação de Dandy Walker, isso está sendo muito questionado, a gente já teve uma reunião aí com vocês em que esse termo muitas vezes tem sido abandonado, né, e questionado. Eu até acho que vale a pena usar o termo complexo Dandy Walker, porque é um conjunto de achados, mas é uma malformação de Dandy Walker. E esse? Hipoplasia ponto cerebelar? Perfeito, uma hipoplasia ponto cerebelar. E o sinal clássico? Beija-flor. Esse é o Dragonfly, né? Que é o sinal da libélula, né? Tá certo? Hipoplasia ponto cerebelar, são 13 subtipos descritos. Nós temos pacientes com hipoplasia ponto cerebelar, é o projeto de pesquisa da Ivana, né? Minha aluna de doutorado. Então é um quadro interessante, porque não é uma hipoplasia cerebelar, mas sim ponto cerebelar. Esse quarto caso? Encefalosinapse. Perfeito, é um Gomes Lopes Hernandes, é um paciente até do Estênio, né, que a gente publicou junto esse caso aí, essa semana, saiu no Neurology. E esse último? Um macrocerebelo? Que isso? Perfeito, macrocerebelo. Lembrar que existem várias doenças aí relacionadas ao macrocerebelo, né, então, como o PTEN, né, a mutação do gene do PTEN, então lembrar do macrocerebelo também é uma causa de ataxia, né, nós até estamos publicando também esse artigo, uma proposta, eu vou mandar para vocês, isso eu já tenho até, já está publicado a Head of Print, que é o trabalho da Ivana aqui. E a gente faz exatamente essa sugestão de classificação baseado na imagem, né? Então a imagem, ela tem um papel fundamental nas ataxias congênitas. Ela só não ajuda quando a gente vê essa situação, né? Essa é uma moça, né, jovem, que apresenta um quadro de atraso de desenvolvimento motor, tem uma ataxia, ela deambula com muita dificuldade, nunca deambulou normalmente, ela não tem um declínio, o quadro é estático, e ela tem também um atraso cognitivo. Isso é muito comum acontecer nessas formas congênitas. O difícil é saber qual é o gene causador. Esse é um dos nossos projetos, né? O que nós podemos dizer sobre isso? Nós podemos dizer que existe uma hipoplasia cerebelar. Uma dúvida que eu acho que vale a pena a discussão, vocês até me ajudarem a estudar, é como é que nós podemos diferenciar uma hipoplasia cerebelar de uma atrofia cerebelar. Aqui, logicamente, a idade, né, que era uma mocinha jovem, né, daria para a gente inferir melhor, que era uma hipoplasia cerebelar e o contexto de ataxia congênita. Alguém tem alguma sugestão? Você vê, a gente vê até uma hipoplasia do verme cerebelar, né? Mas é um tema muito difícil. Às vezes eu e o Orlando temos algumas discussões, às vezes até algumas divergências sobre o que é hipoplasia cerebelar, o que é atrofia cerebelar. Então, esse caso é um caso de hipoplasia cerebelar, uma ataxia congênita, sem definição etiológica. O nosso trabalho aqui na escola, nós estamos, acho que uns 30, 35 casos de ataxia congênita, todos vão para exoma, né? E a ideia é tentar identificar os genes causadores. Lembrar que, às vezes, né, nós podemos ter formas aí, né, essa moça também tinha uma ataxia congênita, só que ela ficou com uma hipoplasia unilateral do cerebelo e também aqui do vermes, né. Nós até publicamos esse caso, embora algumas causas genéticas possam ser sugeridas, a maioria das vezes na literatura eles colocam como causa vascular intraútero, né? Então a etiologia aqui ficou indefinida. Então, é um tema muito complexo, eu gosto muito dessa área, acho que a imagem pode ser auxiliar muito nos nossos diagnósticos. Nesse caso, qual que é o diagnóstico? Uma ataxia de início precoce também, essa imagem não é minha, tá? Essa aqui eu acho que é uma das únicas imagens que é de um paper. Chama atenção, né, o cerebelo murcho, né? Uma certa atrofia aqui do tronco, e ele tem um hipersinal no cerebelo meio brilhante, né?
Então, isso aqui é o Shrunken Bright Cerebellum, que é, na verdade, um cerebelo murcho e brilhante. Não sei se está tão claro que tem um hipersinal, se não me engano, em outro artigo ele mostra um hipersinal até no T1, na região substância branca cerebelar. Mas é um sinal que pode despertar aí a possibilidade de um distúrbio congênito da glicosilação. Nós temos um caso, né, eu não coloquei o meu caso aqui, mas eu tenho um caso que tem exatamente essa alteração aí, né? Então, lembre-se desse diagnóstico diferencial. Aqui, mais para a gente treinar, né, já estou chegando no final, então aqui é uma atrofia pontocerebelar, pode ser, por exemplo, qualquer uma das SCAs, aqui é uma atrofia cerebelar pura, nesse caso era aqui então, calcificação, né, num paciente com ataxia familiar era uma SCA20, aqui era um CIN1, atrofia pura do cerebelo. Nesse caso aqui era o Hotcross-Banstein, parece uma MSA, mas era uma SCA3, e esse aqui, nós brincamos ontem, hein, Danilo, que ia ter esse caso, ó. Qual o diagnóstico? SK43, não é? 40... Não. Rapaz, nós brincando eu não lembro, hein? 47, né? Não, também não. Tá quase. São 48 tipos, essa é a SK48, né? Mas, assim, honestamente, com todo respeito aos radiologistas que descreveram, né, tem que ter muito alucinógeno para enxergar esses bichos aí, né? Às vezes não estou muito convencido, não, viu? Mas ficou bonito. Quando ele desenha ali com lápis, fica melhor, né? Bem, aqui alguns casos, né, adicionais, aqui só para fazer uma revisão. Esse é o PAPT que eu mostrei, xantomatose cérebro-tendínea. Eu estou fazendo mais um resuminho final, tá? Siderose superficial, aqui o caso de Alexander com esse hipersinal e atrofia do bulbo e da medula, as estrias transversais com hipossinal contínuo no Arsaces e essa alteração de sinal irregular na estiocitose. A abordagem prática que eu traria para vocês é mais essa. Nós temos que classificar a imagem em 3 grupos. Ou tem atrofia cerebelar ou não tem. Se não tem, você tem que ir mais nessa linha dessas formas que eu coloquei aqui do lado esquerdo do computador. Se tem atrofia do cerebelo, você tem que dizer se a atrofia é puramente cerebelar ou ela é pontocerebelar. Isso você vai ajudar muito o neurologista na definição etiológica do paciente, né? E as ataxias com o achado específico, nesse grupo aqui o radiologista tem o maior poder de definição etiológica. Esse é o caso Challenging Case, que eu acho que o Stênio conhece, que é uma moça, hoje ela tem 45 anos, começou com uma ataxia aos 25 anos de idade, ataxia pura. Depois de uns 8 anos de doença, ela começou a ter uma leve alteração cognitiva. Não tinha mais nada assim, no exame clínico que chamasse atenção. A única coisa de importante, além da ataxia, que foi progressiva, hoje ela foi no ambulatório, inclusive, ela está dependente de cadeira de rodas. A mãe teve um quadro semelhante, morreu próximo dos 50 anos de idade. Então tem histórico familiar. Nós fizemos aqui painel, como a mãe tinha doença, né, SK1, 2, 3, um painel completo. DRPLA, investigamos erro inato do metabolismo, investigamos doença de Alexander aqui, né, do adulto, negativo. Fizemos até pesquisa de deficiência de biotinidase, achamos esse paper aqui no Neurology de 2013, com o cerebelo todo alterado, né, com essa alteração de substância branca cerebelar, negativo também. E além disso, essa NUB-PL, né, era uma doença recessiva. Nosso quadro é dominante. Alguém tem alguma ideia? Alguém já viu um quadro semelhante no cerebelo? Vanishing cerebelo, né? Exatamente. Você tinha visto esse caso uma vez comigo, Tibana? Eu tinha, mas não tinha diagnóstico ainda. Ainda não, né? É exatamente o que o Tibana falava, isso é um vanishing do cerebelo, não tem mais substância branca cerebelar, virou líquor, né? Mas ficou a casca aqui, né? O córtex cerebelar, até na tomo você consegue ver o córtex. É impressionante esse caso, né? E embora também tivesse, lógico, alteração de substância branca, atrofia de tronco, corpo caloso, e nós fechamos com exoma, essa a imagem não nos permitiu, esse caso foi discutido com inúmeros radiologistas, todos muito bons, e saiu no exoma
que é essa mutação do LMNB1, que é uma leucodistrofia hereditária com desautonomia, e a nossa paciente não tinha desautonomia, né? Bem, minhas mensagens finais aqui, né? Eu estou mostrando, então, essa figura para vocês. A aula de ataxia ela é muito propícia para mostrar essa imagem, porque muitos de vocês vão estar visualizando uma bela paisagem, né? As árvores, o lago, né? Um casal aqui que deve ser recém-casado, que eles estão muito juntinhos, né? Mas não necessariamente. Alguém está vendo alguma outra coisa? Não. Tem um bebê, né? Quem não estiver vendo o bebê, coloca no chat aí, porque o Danilo está fazendo um protocolo para ver a ausência de corpo caloso, viu? De síndrome de desconexão, né, Danilo? Então tem um bebê também. Qual que é a lição, né? Esteja atento para o que está além do cerebelo. Eu trago até essa frase do Antônio de Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe. O que é essencial é invisível aos olhos. Então, qual a lição de tudo isso? Fuja do cerebelo. Não precisa se preocupar com o cerebelo. Preocupe-se com o que está além, os outros achados além do cerebelo. Porque não é o cerebelo que vai dar o diagnóstico para você, é o que está além. Tanto na história quanto os achados de imagem, como eu mostrei aqui para vocês, em várias situações, vários exemplos em que essa lição é colocada, né? Então, esse é o nosso grupo, e gostaria de agradecer, estender aqui que o nosso grupo hoje também compõe o grupo de vocês, né? E com essa grande parceria aí nas reuniões, nas visitas da interconsulta, toda terça-feira com o Danilo, a Camila, e com o Estênio nas quartas-feiras. Muito obrigado pela atenção e fico aí aberto para as perguntas.